A ordem para encerrar minha última missão chegou mais rápido do que eu esperava. Um momento eu estava revisando o relatório de segurança na sala de operações no exterior, no seguinte já estava arrumando minha mochila. 40 anos de serviço me ensinaram a ser rápido, mas dessa vez era diferente. Eu não estava só deixando uma base, estava deixando a vida que construí para proteger meu país. No bolso da jaqueta, senti o peso do relógio de bolso que meu pai me deu antes da primeira missão. Ele disse: sempre volte para casa. E eu sempre voltei. Mas dessa vez eu não tinha planejado nada. Nem meu filho sabia. Peguei o voo noturno para Miami. Foi tudo meio confuso, só barulho de motor e pensamento sem parar. Olhei pela janela e vi a linha do amanhecer no Atlântico, pensando se Daniel estaria dormindo ou já no trabalho quando eu batesse na porta dele. Lembrei do sorriso dele, dos olhos se apertando quando ria, e isso me deu força até durante a turbulência. Quando cheguei, o calor da Flórida me envolveu como um cobertor pesado. O motorista do táxi colocou minha mochila no carro e eu disse, Nápoles, passando o endereço do Daniel. Na estrada, vendo as palmeiras balançando, tentei ignorar o aperto no peito. Não falávamos muito ultimamente, minha rotina, a vida dele. Mas eu acreditava que poderíamos voltar a ser como antes. Ao entrar na rua da casa dele, algo me incomodou. A grama estava alta, a caixa de correio cheia, cortinas fechadas. Não parecia um lar, parecia abandonada. Desci do carro, o calor queimando meu pescoço, e ia bater na porta quando ouvi uma voz conhecida. Era a Sra. Turner, vizinha do Daniel desde que ele comprou a casa. Ela estava pálida, com um regador na mão. Marisela, disse, se apressando. Você não sabe. Minha voz saiu firme, mas minha mão apertou o relógio. Ela continuou, Daniel está na UTI faz 2 semanas. Levaram ele de ambulância de madrugada. E a Brianna, ela parou, desviando o olhar. Ela está num iate nas Keys, postando fotos no Facebook. Senti o ar ficar pesado ao meu redor. Nem lembro como cheguei ao Hospital Geral de Nápoles. Num instante estava no quintal do Daniel, no outro já empurrava as portas de vidro do hospital, o coração disparado. O cheiro forte de desinfetante grudava na roupa. No balcão, falei meu nome e o dele. A enfermeira me olhou e reconheceu de imediato. A enfermeira me mandou para a UTI, 5º andar, quarto 512. Entrei no elevador segurando tão forte o relógio do meu pai que o metal machucava minha mão. O corredor estava silencioso, só com o som dos aparelhos. Quando entrei no quarto do Daniel, o barulho ficou mais alto, impossível de ignorar. Meu filho estava na cama, pele pálida, corpo frágil debaixo do avental do hospital, cheio de fios e tubos, como se fosse um mapa cruel. Um homem de jaleco branco se virou do monitor. Sou o Dr. Julian Cross, disse com voz firme e baixa. Seu filho tem câncer de estômago avançado. Terminal. Se tivéssemos descoberto antes, ele teria mais tempo. Está aqui há 2 semanas. Ninguém veio visitá-lo. As palavras pareciam não ser da minha vida, mas de outra pessoa. Me aproximei e encostei na mão dele. Estava fria, as veias finas, os olhos se mexeram devagar. Até que ele abriu e viu o mesmo olhar castanho que brilhava quando criança no campo de beisebol. Eu te amo, mãe, sussurrou, voz quase sem força. Antes que eu respondesse, o bip do monitor virou um som longo e cortante. As enfermeiras correram para dentro, o médico me empurrou para o corredor. Fiquei parada, ouvindo ordens rápidas, passos, batidas no peito dele. Depois de alguns minutos, a porta abriu. O doutor saiu com o rosto pesado. Sinto muito. Fizemos tudo o que podíamos. O relógio na minha mão parecia mais pesado do que nunca. Só pensei que cheguei tarde demais. Voltei dirigindo até a casa do Daniel, ainda com o cheiro do hospital grudado em mim. As chaves pareciam estranhas na minha mão quando subi na varanda. Ao abrir a porta, um ar parado e velho me atingiu, típico de um lugar sem cuidados por semanas. A sala estava escura, cortinas fechadas, copos vazios sobre a mesa com poeira nas bordas. Na cozinha, caixas de comida e pratos sujos se amontoavam na pia. O barulho da geladeira era o único sinal de vida. No balcão, uma pilha de cartas fechadas encostada na parede. Abri rápido os envelopes,
Avisos de corte de luz, faturas atrasadas de cartão, cobranças da hipoteca. Meu peito apertou conforme folheava cada uma. Daniel nunca foi descuidado com o dinheiro. Entrei no pequeno escritório dele, a cadeira meio torta, como se alguém tivesse saído apressado. Papéis espalhados pela mesa, alguns amassados, outros dobrados direitinho. No meio deles, achei uma pilha grossa de recibos. O primeiro era de aluguel de um iate em Key West, $150.000, na mesma semana em que Daniel tinha sido internado na UTI. Outro, de uma joalheria em Miami, mostrava quase 200 mil em joias. Também havia jantares em resorts à beira-mar, roupas de grife, tudo pago com o cartão do Daniel. As datas batiam exatamente com os dias em que ele estava no hospital. Sentei pesado na cadeira, os recibos tremendo nas minhas mãos. A imagem da Brianna veio na minha cabeça, com o sorriso que mostrava nas fotos que a senhora Turner tinha falado. Eu confiei nela para cuidar do meu filho, para estar ao lado dele quando eu não podia. Mas, em vez disso, ela estava esvaziando as contas dele enquanto ele lutava pela vida sozinho. Empilhei os recibos, cada um como uma acusação silenciosa, e senti que aquilo era só o começo do que eu ia descobrir. Coloquei os papéis na mesa da sala, peguei o celular e vi que o número dela ainda estava salvo, mesmo sem eu ligar há meses. Fiquei olhando a tela por um instante, meu dedo parado, até que a verdade do que eu tinha encontrado me empurrou a seguir em frente. A ligação atendeu quase na hora. O rosto da Brianna apareceu, com o fundo branco de um deck de iate. Música alta, risadas, gente de biquíni dançando atrás dela. Ela segurava uma taça com uma bebida laranja balançando. Olha só quem resolveu ligar, disse ela, sorrindo como se fossemos velhas amigas. Daniel se foi, falei direto, minha voz mais firme do que eu esperava. O sorriso dela sumiu por um instante, mas logo deu de ombros e tomou um gole devagar. Era inevitável. Você sabe, ele já estava doente há um tempo. Ninguém podia fazer nada. Senti o ar pesar no peito, mas não deixei transparecer. E as cobranças no cartão dele? Os iates, as joias. Ela soltou uma risada curta, sem se importar. Sou a esposa dele. O que é dele é meu. É assim que funciona o casamento. Marisela. A maneira fácil como ela falou meu nome foi quase mais chocante do que as palavras em si. Ela nem tentou fingir arrependimento. Fiquei olhando para o rosto dela por alguns segundos, gravando cada detalhe, os óculos de sol de grife, os brincos de ouro brilhando, o vento bagunçando o cabelo arrumado. Aproveite a vista, falei baixo. Ela inclinou a cabeça como se tivesse recebido um elogio. Ah, eu vou mesmo. Então me aproximei da câmera, ocupando a tela. A sua última festa foi com o dinheiro do meu filho? Encerrei a chamada antes que ela pudesse responder. A imagem dela congelada no meio do sorriso falso ficou na tela escura. Coloquei o celular de lado e segurei o relógio de bolso do meu pai. O metal frio me deu firmeza. Era hora de garantir que ela nunca mais encostasse em nada do que Daniel deixou. Na manhã seguinte, já estava na estrada para Tampa, com uma pasta cheia de recibos no banco do passageiro e a procuração registrada que Daniel assinou antes da minha última missão guardada na bolsa. Os quilômetros passavam rápidos, o som da rodovia acompanhando o ritmo da minha decisão. Eu já sabia quem procurar para resolver tudo sem demora. Javier Ortiz tinha sido meu comandante e depois virou um amigo de confiança. Quando se aposentou, foi para a área de administração financeira militar, um cargo em que ligações são atendidas e a papelada anda rápido. Assim que entrei no escritório dele, senti o cheiro de madeira antiga e café fresco antes mesmo de ver o sorriso caloroso. Marisela, disse, levantando-se para apertar minha mão. Faz anos que não te vejo. Mas sei que não é só uma visita social. Coloquei a pasta na mesa e abri na primeira nota do iate. Essas despesas foram cobradas na conta do Daniel enquanto ele estava na UTI. E aqui está a procuração que ele assinou antes da minha última missão. Preciso que congele tudo hoje, cada conta, cada cartão. Javier folheou os papéis, o rosto ficando mais sério a cada página. Você não precisa explicar. Vamos resolver. Durante 40 minutos o escritório ficou cheio do som de teclas e papéis. Ele fez ligação atrás de ligação, confirmando bloqueios e cancelamentos.
Eu acompanhava a cada passo como se fosse uma operação de campo. No fim, Javier me entregou um relatório impresso, todas as contas congeladas, cartões cancelados, saldos transferidos para a conta em meu nome. Soltei o ar devagar. Foi a primeira respiração de verdade desde o quarto do hospital do Daniel. Obrigado, Javier. Não me agradeça ainda, ele respondeu com um olhar experiente. Ela vai vir com tudo contra você. Ele tinha razão. Antes mesmo de eu sair do estacionamento, o celular acendeu com o nome da Brianna. As primeiras mensagens de voz eram cheias de xingamentos e ameaças. Na terceira, a voz dela já tinha mudado, soava quase como um pedido. Marisela, por favor, eu só preciso de acesso para cobrir algumas despesas. A gente pode resolver isso. Mas em nenhum momento ela falou o nome do Daniel. Deixei o telefone tocar. A vibração na minha mão me lembrava de que aquele era só o primeiro passo. A luta de verdade ainda estava por vir. De volta à casa do Daniel, fui direto para o escritório. O ar tinha cheiro de papel velho e poeira. As persianas meio fechadas deixavam passar a luz da tarde. A mesa estava cheia, mas organizada do jeito dele, pilhas de documentos, alguns envelopes abertos e canetas alinhadas num porta-caneta. Comecei pela gaveta de cima, cheia de pastas com seguros e impostos. Na última gaveta, embaixo de manuais, encontrei um caderno de couro pequeno, do tipo que o Daniel sempre usava para anotações. A capa gasta nos cantos, a lombada marcada pelo uso. Sentei na mesa e abri. As primeiras páginas tinham listas simples, tarefas de casa, compras de mercado. Mas logo os registros mudaram. Cada linha trazia uma data, um valor e uma anotação na letra cuidadosa dele. 8 de março, $3.000 para remédio da Brianna. 12 de abril, $5.500 para conserto do telhado. 3 de maio, $7.000 para pagamento do carro. Fui virando as páginas, sentindo o estômago apertar. Os valores aumentavam com o tempo, sempre com alguma justificativa. E tudo para a Brianna. Peguei da bolsa os extratos bancários que tinha recolhido da pilha de correspondências e comecei a comparar. A verdade apareceu rápido e fria. O remédio de março batia com uma cobrança de um spa de luxo em Palm Beach. O conserto do telhado era exatamente o valor gasto em uma boutique cara. O pagamento do carro era idêntico ao sinal de um relógio de grife novo. Recostei na cadeira, segurando o caderno como se fosse me queimar. Daniel tinha confiado nela totalmente, e ela usou cada parte dessa confiança para alimentar a própria vaidade. Precisando de mais provas, peguei o celular do Daniel, que o hospital tinha me entregado dentro de um saco de evidências. A maioria das mensagens tinha sumido, mas em uma pasta arquivada encontrei uma que fez meu peito apertar. Era da Brianna para uma amiga, é melhor aproveitar o dinheiro dele. Ele não vai durar muito. Fechei o celular devagar, minha mão tremendo não de choque, mas de uma firme decisão que crescia por dentro. Aquilo não era só roubo. Era crueldade registrada nas próprias palavras dela. E eu ia garantir que o mundo visse. O tribunal estava frio apesar do calor da Flórida lá fora. O teto alto fazia ecoar cada passo e cada papel mexendo. Armando Ruiz sentou ao meu lado, os arquivos empilhados de forma organizada, o rosto firme. Do outro lado, Brianna ajeitava o blazer de grife e cochichava com o advogado dela, um homem de terno cinza elegante. Quando o juiz abriu a sessão, Armando se levantou. Começou com a linha do tempo, a doença do Daniel, a internação na UTI, a ausência de visitas. Depois mostrou as provas, recibos, extratos bancários e as mensagens projetadas em uma tela grande atrás dele. As palavras da própria Brianna apareciam em preto e branco, é melhor aproveitar o dinheiro dele. Ele não vai durar muito. Um murmúrio correu pela sala. Armando não parou. Reproduziu o depoimento gravado do Dr. Julian Cross, que explicou, com calma mas firmeza, que com cuidados no tempo certo Daniel poderia ter vivido mais 1 ou 2 anos. O advogado da Brianna se levantou. A voz dele era suave, mas frágil. Falou de direitos conjugais e de bens do casamento, dizendo que minhas ações eram apenas uma tentativa de punir uma viúva em luto. Mas as palavras escorregaram em mim como óleo na água. O juiz se inclinou para a frente, olhando firme para as provas espalhadas na mesa.
Diante da clara documentação de uso indevido de recursos, do abandono do falecido durante doença grave e do testemunho médico confiável, o tribunal ordena que todos os bens de Daniel Daine sejam congelados. O controle temporário do espólio será concedido a Marisela Daine. Brianna Collie está proibida de acessar qualquer propriedade ou fundo até nova ordem. O som do martelo foi seco e definitivo. Brianna se levantou de repente, o rosto vermelho. Você vai se arrepender, Marisela. Você não pode fazer isso comigo. 2 seguranças se aproximaram e a conduziram para a saída enquanto ela lançava o último olhar de ódio para mim. Eu fiquei parada, as mãos unidas, sentindo o peso do veredito finalmente sair das minhas costas. Mas eu sabia que aquilo não era o fim do que eu tinha para fazer. A casa parecia vazia nos dias depois da decisão do tribunal. O silêncio me apertava. Eu passava as manhãs na mesa da cozinha, organizando os papéis do espólio, decidindo o que fazer com o que Daniel tinha deixado. O dinheiro não eram só números em uma conta. Era o resultado de anos de trabalho dele. A vida dele reduzida a saldos e extratos. Uma tarde, com o sol iluminando a cozinha em tons dourados, percebi que não podia deixar tudo parado. Liguei para um contato no hospital local e comecei o processo de criar uma instituição em nome do Daniel. O Fundo Daniel ajudaria pacientes com câncer que foram abandonados pela família ou que não tinham recursos. A papelada andou mais rápido do que eu esperava. Em poucas semanas, as primeiras transferências já estavam prontas. Na minha primeira visita ao hospital como fundadora do fundo, conheci Gabriel. Ele tinha 8 anos, o corpo pequeno debaixo do cobertor fino, usando um boné de beisebol já gasto. A enfermeira me contou que ele tinha leucemia e não tinha parentes para cuidar dele. Puxei uma cadeira para perto da cama e me apresentei baixinho. Os olhos dele encontraram os meus, claros mas cansados de um jeito que nenhuma criança deveria estar. Eu só quero que alguém fique comigo, disse ele, tão baixo que quase não ouvi. As palavras entraram fundo, despertando em mim algo que eu não deixava sentir desde o último suspiro do Daniel. Segurei a mão dele com cuidado. Eu estou aqui agora, respondi. Naquela tarde, falei com o médico sobre organizar o apoio para o tratamento dele, cobrindo os custos com o fundo. Saí do hospital com uma pasta cheia de anotações médicas e a voz pequena do Gabriel ecoando na minha mente. Eu sabia que aquilo não era só caridade. Era o primeiro passo para algo que eu ainda não tinha coragem de dar nome. Quando Gabriel se mudou para casa, o vazio que tinha ficado desde a morte do Daniel começou a mudar. As risadas dele pareciam se espalhar por todos os cantos, deixando o ar mais leve de um jeito que eu achava impossível. No primeiro fim de semana, pintamos juntos o quarto de hóspedes. Ele escolheu azul claro, dizendo que lembrava o céu num dia limpo. Eu deixei ele passar o rolo na parede do jeito dele, deixando manchas e falhas que eu nem me preocupei em consertar. Agora aquele era o quarto dele, e eu queria que ele sentisse que tinha deixado sua marca ali. No quintal, viramos um pedaço de terra e plantamos tomates, manjericão e tagetes. Ele se agachou na terra, com as mãos sujas, sorrindo como se cada semente fosse um tesouro. Olhando para ele, lembrei do Daniel quando tinha a mesma idade, cavando buracos para as mudas que plantamos juntos. As noites viraram nosso momento especial. Gabriel sentava no balcão enquanto eu cozinhava, às vezes cortava legumes com toda a atenção, outras vezes contava histórias da escola ou dos amigos do hospital. Testamos receitas novas, e os pratos que ele mais gostava logo viraram os meus também. Uma noite, enquanto mexíamos o molho do macarrão, percebi que ele cantarolava baixinho. Era a mesma melodia que Daniel assobiava quando estava feliz. Foi um conforto e também uma dor, porque a presença do Gabriel preenchia os espaços onde antes estava Daniel. Mas não o apagava, só se juntava. Eu sentia o passado e o presente caminhando lado a lado, em silêncio e companhia. Todas as noites eu o colocava na cama, as paredes azuis iluminadas pela luz suave do abajur, e pensava em como o amor podia mudar de forma sem perder o que já existia. A cada dia, ficava mais claro o que eu tinha que fazer. O sol estava começando a descer quando eu e Gabriel fomos até a beira do mar. O som das ondas vinha calmo, o ar quente trazia cheiro leve de sal e capim do mar. Eu carregava nas mãos uma moldura de madeira com a foto do Daniel, tirada anos atrás, quando o sorriso dele iluminava qualquer dia. Gabriel levava uma pedra lisa que tinha achado no jardim, dizendo que serviria para segurar a foto no lugar.
Achamos um ponto onde a maré chegava para molhar a areia, mas não para levar o que fosse colocado ali. Apoiei a foto no chão macio e pressionei a base. Gabriel pôs a pedra ao lado, passando os dedos pequenos na borda da foto. Ficamos parados por um bom tempo, deixando que as ondas falassem por nós. Pensei em como aquele momento era diferente do que eu tinha imaginado quando peguei o avião de volta. A perda tinha me levado a algo que eu nem sabia que precisava. Quando o horizonte ficou rosado e dourado, Gabriel segurou minha mão. Eu senti o calor firme do toque dele, a promessa silenciosa de que estávamos construindo algo que nenhum de nós teria que abandonar. Voltando para casa, eu sabia que aquele lugar não era só paredes e janelas. Era um lar feito de amor. E pela primeira vez em muito tempo, isso era suficiente.